Crateús em Todos os Tempos apresenta Última entrevista de Dom Fragoso ao inesquecível radialista Rodrigues Vale. Esta entrevista aconteceu dias antes da posse de Dom Jacinto Sobrinho, como segundo bispo de Crateús em 1998. De muito trabalho, sábado e domingo, de visita para o crescimento dessa igreja e da fé cristã por aqui. Então, nesse sentido, uma vez terminada a posse dele, no dia 24 de maio à noite, no dia seguinte, muito cedinho, eu estou saindo de uma vez. No Fragoso, muita gente se questiona aqui em Crateús, na região, de que muitas dioceses aqui do estado do Ceará, elas mantêm obras filantrópicas como colégios, hospitais, creches, etc. E aqui em Crateús, não. A filosofia de trabalho da diocese de Crateús, o senhor, é essa ou é outra? Você vê que nossas cabeças não pensam todas do mesmo jeito, até graças a Deus, não é? Imagine que todos pensassem do mesmo jeito, a gente não avançava, não teria uma diversidade de colocações e de posições, não é? Então, chegando aqui, no dia 8 de agosto, aí na frente da Igreja Catedral, num palanque armado pelo Padre Bonfim, o nosso, depois deputado federal, Claudino Salles, me saudou e disse que queria, o povo daqui desejava que eu continuasse como o venerando ex-bispo de Sobral, Dom José Tocino Amado da Frota, como um construtor de civilização. Ele fez colégios, escolas, orfanatos, museus, que esperava que eu fizesse também e desse um nome à cidade. E nessa ocasião, achando eu que a gente não deve enganar os outros, mas deve ser honesto com os outros, eu disse, vou dizer meu pensamento. Para mim, minha missão de bispo não é construir civilização. Isso é missão da comunidade civil. Todos, os políticos e os não políticos, todos juntos, os cristãos no meio, façam tudo o que é preciso e eu ficarei feliz com isso. A minha tarefa é de um educador das consciências, para que de modo honesto e sincero façam juntos todas as obras que elas precisam. E quando essas obras estiverem feitas, ninguém vai dizer nunca, foi Dom Fragoso, foi o bispo que fez. Não, foi o povo daqui, essa comunidade que fez. Ela que merece os aplausos e a minha função seria de serviço, de formação da consciência. Certo, então o senhor acha que a maior obra que o senhor está deixando aqui na diocese, é a conscientização do povo, a obra da consciência? Sim, de acordo. Isto é, na medida em que as pessoas que quisessem, sempre livremente, não é? Se reúnem, descobrem o Evangelho, vê o que Deus pede agora, na realidade aqui, para que a terra seja distribuída de modo justo, para que haja os sindicatos limpos e decentes, para que haja uma política honesta e limpa. Na medida que eles percebem na sua fé uma força para isso e respondem sim, eu digo que eles estão esclarecidos ou conscientes. Era essa a finalidade e o objetivo que eu tinha em vista. Então, agora nós estamos conversando, eu acredito que estamos conversando livremente, muito abertamente. Olha, houve uma passagem aqui em Crateús, eu me recordo muito bem, porque naquela época eu era muito novo ainda, mas já fazia parte da política de Crateús, e numa oportunidade, a Câmara Municipal de Crateús, alguns vereadores, deu um título de persona non grata a Dom Fragoso, porque alguns políticos daquela época achavam que Dom Fragoso não comungava, era um antirrevolucionário, não comungava com as ideias do regime militar implantado no nosso país. Aquele título dado ao senhor de persona non grata lhe magoou, o senhor tem algum ressentimento? Porque parece que agora mesmo a Câmara Municipal vai reparar aquele erro. O que o senhor tem a dizer a respeito daquele problema? Rodrigues Vale, eu acho gostoso a gente recordar o passado de modo tal como se deu. De fato, o contexto foi esse. Em 77, Padre Bonfim me avisou que a Câmara daqui tinha decidido me dar o título de cidadão crateúense. Em 67. Pouco depois, o Tobias Rezende, secretário da Câmara, me manda uma carta que eu guardo com carinho, assinada por ele, não é? Dizendo que a Câmara de Vereadores, por unanimidade, eu não sei se era mesmo unanimidade, mas ele dizia na carta que eu guardo comigo, por unanimidade me deram o título de cidadão crateúense.
Então, eu achei que devia ser honesto, porque é meu modo de pensar e não está enganando ninguém. Então, eu disse, olha, isso que vocês fizeram foi uma atitude linda, uma atitude de solidariedade. Eu agradeço de coração, mas vou dizer o que eu penso. Eu acho que uma pessoa de fora de Crateús, para poder merecer o título de cidadão crateuense, já pelo menos 20 anos seguidos de serviço desinteressado à terra. Então, eu só tenho 4. Vou esperar 16 anos, aí se acharem que deve dar, eu recebo. Então, isso feriu a sensibilidade de alguns companheiros. Então, no ano seguinte, então, houve convocação. Primeiro houve uma ida a Novo Oriente para saber se a Câmara de lá aceitava também se unir quando aqui para me declarar pessoa não grata, não é? A Câmara de Novo Oriente não aceitou. Então a Câmara daqui fez uma reunião que era 7 pessoas. 2 não foram. Foram 5. 2 não votaram. Votaram 3. E no dia seguinte saiu em manchete que, por unanimidade, a Câmara de vereadores aqui tinha dado o título de persona não grata. E isso foi comunicado imediatamente para a única televisão que nós tínhamos, não é? Em Fortaleza, e espalhou por todo o canto, mas que eu tenho recurso aí de muitos jornais do sul do país, dizendo que o ministro de Crateús foi expulso de lá, etc. Não é? E então isso aconteceu. Não achei bom, é lógico. Não guardo ressentimento, porque uma pessoa pode guardar ressentimento, outra não, as pessoas são diferentes, não é? Eu achei que não devia. Eles acharam que devia fazer assim, fizeram. Eu achei que devia ser honesto e fui. E pronto. Com o título de cidadão dado por aquela Câmara, ou com o título de persona não grata dada por aquela Câmara, eu não poderia continuar meu trabalho de pastor aqui. E continuei até agora, não é? Exatamente. Dom Fragoso, a gente ainda recorda naquela época, o senhor foi manchete nos principais jornais, revistas de televisão do país, sobre as suas posições coerentes com o regime militar de 64. E qual era realmente naquela época a posição do senhor sobre o regime militar? O que é que influía o regime militar nas ações da igreja no nosso país, especialmente no seu pensamento? Eu vou dizer a você de modo muito claro, do mesmo modo que você está com toda clareza fazendo as perguntas, eu vou dizer, e de um modo especial tendo atenção àqueles que me escutam e que querem saber. Uma primeira coisa, eu cheguei aqui em 64 e encontrei uns companheiros presos. Eram uns 18 a 19 pessoas. A gente sabe o nome de todas elas, uns já morreram, são vivinhos. Estavam presos em Fortaleza, na 10ª região. Eu fui fazer uma visita a cada um deles. Eu fiquei com pena. Eles me pediram que eu interferisse junto à 10ª região para ver se eles ou eram soltos ou se iriam transferir para Crateús. Então eu disse a eles: olha, não sou eu que vai fazer isso. Vocês têm mulher, têm filhas, ou têm esposas, se elas se pedem, e eu subscrevo totalmente. Mas não será a meu pedido, será o pedido delas que eu subscrevo totalmente. Aí elas fizeram e eu subscrevi. Me encontrei, pouco depois, na sagração do bispo de Sobral, com o general Itiberê Gouveia do Amaral, que era da 10ª, e ele me disse: olha, atendi seu pedido, eles vão para Crateús. E de fato vieram. O prefeito daqui mandou ajeitar a cadeia, porque ela era um pardieiro insuportável, não é? Mandou ajeitar direitinho, e os vieram para cá os 18, e então as famílias puderam visitar, levar uma comida, levar uma roupazinha, um pouco mais de conforto. Essas pessoas estão, uma parte viva, outra parte morreu, e sabem disso, não é? Então, desse modo, eu mostrei solidariedade com vítimas da Revolução, porque eles foram presos porque acusados de pertencer ao grupo dos homens, sindicato rural e partido comunista, não sei o que mais, não é? Eu mostrei solidariedade com as vítimas. Logo depois, vieram 2 majores, em nome do comando, me pedir para que, no dia 31 de março de 65, eu celebrasse o primeiro aniversário da Revolução. Me lembro muito bem, a gente aqui no Palácio, conversando, disse: olha, vocês são cristãos? Somos. Pois hoje à noite, na Catedral, na missa da comunidade, não é uma missa especial para isso, na comunidade, eu vou rezar pelo país todinho. Vou rezar pelo presidente da República, por vocês, por todos os brasileiros. A gente precisa da bênção de Deus. Agora, pela Revolução, não.
porque é um fenômeno político parcial. Há cristãos de um lado, cristãos do outro. Se eu encanto um lado utilizando a missa, eu estou utilizando as coisas sagradas contra o outro lado. Não, isso não é possível, de modo a nenhum título. Então, esta missa é tão celeste. Voltaram e comunicaram então que eu não celebrei a missa. Pouco depois, veio aqui o 7º centenário. Então veio o prefeito de Crateús, Camerim, com gente do quartel, me pedir para que na Praça da Estação, no ecrã, seja transmitido o discurso de Médici, e logo depois do discurso que eu fizesse a missa. É como se fosse a missa sacramentando o discurso político do presidente Médici. E que não foi nem eleito pelos brasileiros, não era meu presidente, eu não elegi ele. Bom, então eu disse, olha, se vocês têm fé, hoje à noite na catedral, na missa da comunidade, eu rezarei pelo presidente Médici, pelos brasileiros todos, por vocês, com gosto, com fé. Vocês vão. Não foi nenhum lá, mas comunicaram para DOPS, depois era a Polícia Federal, mas na DOPS, de que eu não quis celebrar a missa e me opus. Eu celebrei a missa por todos com alegria na catedral, como prometi. Então, dizer que eu não celebrei é uma calúnia baixa feita por pessoas de responsabilidade, não é? Aí, mas comunicaram por escrito. Quando eu chego lá, na DOPS, para fazer uma viagem ao exterior, eu fiz muitas viagens ao exterior, não é? Eles disseram, não damos ao senhor o visto. Por quê? Tem uma instrução aqui contra o senhor que diz isso. Aí transcreveram o texto da Câmara de Vereadores de Crateús, um texto integral, pelo qual me deram o título de pessoa não grata, e transcreveram essa acusação aqui. E por isso ele não queria dar. Mas como o delegado da DOPS era um cidadão mais adulto, ele disse, bom, eu rasgo isso e o senhor vai. E me deu o título e eu viajei. E vou te contar o contexto. Quer dizer, quando o anterior chegou, foi o que me recebeu, ele muitas vezes me consultou, vamos conversar juntos, eram 2 cidadãos adultos. Ele, não sei se tem alguma fé, o primeiro, não sei se tem alguma fé. Linel, depois Linel chegou, Linel é um cristão praticante e coerente, mas nunca promiscuiu sua missão de militar com a religião. Nunca utilizou a religião para tirar vantagem para a vida militar dele. Foi de uma coerência fora do comum, um dos grandes homens de bem que eu conheci. Então, nós nos entendemos muito bem. Um dia, os grupos de trabalhadores aqui, sabendo que da Feira Livre para Novo Oriente tinha por aquelas pedras e ninguém passava, fazia uma volta enorme para poder ir para Novo Oriente, eles deram 900 dias de trabalho gratuito. 900 dias. E abriram ali. Hoje está bonito, tudo de asfalto, lindo, saindo da Feira Livre, mas naquele tempo foi feito por esse povo. Aí, na inauguração disso, eu convidei o comandante, ele foi com pessoas do Estado-Maior, e então eu disse que esses homens se amavam o país e que esses homens estavam trabalhando pelo país muito e que eu não entendia por que é que esses homens são acusados de subversivos. Logo depois, o comandante me procurou, Linel, disse, Dom Fragoso, eu fiz o Estado-Maior das Forças Armadas de toda a América Latina e dos Estados Unidos, e lá eu aprendi que uma doutrina de segurança nacional, no qual se diz que existe uma guerra subversiva e revolucionária que está dentro do país, nas minorias subversivas que querem derrubar o governo, e que ela está ligada à Rússia e ao comunismo. E o senhor, falando na linguagem aberta que o senhor fala, poderá ser mal entendido pelos meus comandados, o Estado-Maior. Eu digo, Coronel Nena, se Vossa Mercê quer, eu vou, não como súdito, eu não sou súdito lá, mas como cidadão igual a ele, eu vou para discutir junto. Ele me levou, passamos 3 horas e meia. Eu coloquei o meu pensamento todo, mas no fim, o vice-comandante, que não suportava Linel, denunciou lá que ele estava colaborando com a diocese na subversão, porque aplicou o método Paulo Freire em 42 escolas de alfabetização aqui. E a esposa, Dona Elis Lotz, filha do Marechal Lotz, também foi à noite para uma dessas escolas, iluminada com lampião, para alfabetizar o povo. E isso foi chamado como colaboração com a subversão. Aí ele foi retirado daqui. Muito bem. Dom Fragoso, só para a gente finalizar essa parte assim, política, eu queria fazer outra pergunta ainda sobre o Padre Jacinto. Eu queria que o senhor nos desse, explicasse para o povo. O povo quer saber a opinião do Dom Fragoso com relação à política neoliberal do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está no caminho certo ou não?
Eu vou dizer de modo bem simples, porque o tempo é curtinho. Tem uma pergunta desse tipo, é tão abrangente, tão vasta, sobre um sistema mundial, que se responder em 2 palavras, pode correr o risco de desrespeitar o assunto e de respeitar quem pergunta, não é? Bom, mas eu chamo neoliberal um sistema que diz assim: olha, o governo não tem direito, o Estado, o governo, não tem direito de ter empresa, de ter poder, só o poder necessário para manter a ordem no país. Ele deve privatizar as empresas, passar as grandes empresas todas para iniciativa privada, deve enxugar a máquina pública, isto é, diminuir o número de funcionários, deve evitar aumento brusco de salário também, e, ao mesmo tempo, deve ligar-se à opinião do capitalismo internacional, tal como existe hoje. E os símbolos disso aí são o grupo dos G7, dos grandes 7 países maiores do mundo, e são o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, que financia tudo isso. Então, todo esse conjunto eu chamo o sistema neoliberal. Não dá para expor o que é muito mais vasto do que isso, mas é uma síntese. Então, esse sistema eu acho indecente, imoral, inaceitável, e como cristão eu não posso aceitar nenhum título, e como cidadão não posso aceitar nenhum título. Porque o sistema neoliberal pensa que a 15% ou 20% que tem o poder econômico, que tem o poder político, que tem as armas, que tem a tecnologia mais sofisticada, que tem a mídia, que esses 20% são os donos do mundo. E os outros são subservientes para trabalhar para eles. Então marginaliza as multidões, exclui as multidões da África, da Ásia, da América Latina, em favor de um pequeno número. Isso é uma blasfêmia para mim, porque os filhos de Deus são iguaizinhos e não há nenhuma possibilidade para mim de aceitar uma coisa dessa. Sr. Fragoso, eu vou lhe fazer uma pergunta muito pessoal, mas o povo também quer saber, porque foi do conhecimento público, na época, ainda do tempo do período revolucionário, de que a correspondência que vinha para o senhor aqui, para Crateús, para a Diocese, para o senhor, era aberta por determinada pessoa, algum funcionário do Correio aqui em Crateús. Isso é verdade, Dom Fragoso? A única coisa que eu sei foi essa. O comandante regional, chamado o quê? Como era que se chamava o comandante da polícia naquele tempo? Vitor Hugo. O capitão Vitor Hugo, depois mais João Vitor Hugo, me comunicou, dizendo ele que era confidencial, mas hoje faz tanto tempo que não é mais confidencial, comunicou que em bancas de cerveja de Crateús, onde ele estava, havia pessoas comentando o conteúdo das minhas cartas. E que eu fosse colocar em Fortaleza e não aqui, por causa disso. Ele sentiu que era impotente para corrigir um desmando contra a Constituição, contra a dignidade, contra o direito humano desse tamanho. Impotente. Por isso que eu usasse um subterfúgio naquele tempo de ir para Fortaleza com minha cartinha para poder botar. Isso ele me avisou. Eu era um desse nome, graças a Deus, senão eu ficava com uma raivinha boa da professora, não é? É você que não me dissesse. Meu Fragoso, só para nós finalizarmos aqui a nossa conversa, muito proveitosa. Afinal, falamos de tudo, de política, de religião, até de problemas pessoais do senhor aqui em Crateús. O padre Jacinto, que vai ser o nosso bispo, ele vai seguir a mesma linha que o senhor está seguindo, ou ele tem uma linha diferente de trabalho? Já faz mais de 30 anos que eu não tenho contato pessoal direto com ele. Então, a gente só conhece a mentalidade, a escala de valores, os projetos, o sentido pastoral, a visão de sociedade, a cosmovisão. A gente só conhece isso quando está convivendo com a pessoa. Estando longe não dá muito. Mas eu posso dar alguns sinais. Primeiro sinal, a formação que ele recebeu como para a filosofia, são os 3 anos de filosofia do curso superior que nós fazemos, com antropologia, com sociologia, com psicologia, tudo mais. Esses 3 anos ele fez no Seminário Regional de Nordeste, que era considerado como muito progressista, porque seguia Medellín, a Conferência de Medellín, e seguia o Concílio Vaticano II. Foi considerado como progressista e fechado. Ele fez a teologia 4 anos no Instituto de Teologia de Recife, de Dom Helder Câmara, que também foi fechado, considerado como avançado, como progressista. Então, a formação básica durante 7 anos de Jacinto foi num ambiente sintonizando com o fundamental do pensamento aqui de Crateús. Além disso, ele fez, durante 3 meses, um curso chamado CESEP em São Paulo, que é um curso ecumênico, com um representante de toda a América Latina, e lá estava a irmã Ailson, foi colega dele, durante 3 meses, não é? E lá
o curso é bastante aberto, é para cristãos católicos e cristãos não católicos, é para pessoas de vários níveis e era bastante aberto. Depois, os bispos do Maranhão, são todas as dioceses, tiveram confiança nele para entregar a formação dos futuros padres de todo o Maranhão. Ele faz desde 94, ele é o reitor do Seminário Maior Interdiocesano de São Luís. E não se entrega isso a qualquer pessoa, entrega uma pessoa que tem gabarito, tem capacidade. Então, por esses sinais, eu tenho a impressão de que ele vai sintonizar e que vai fazer crescer, junto com o pessoal daqui, essa igreja de Grateús. Muito bem, com essas referências, Dom Jacinto vai comandar a nossa diocese tão bem como o senhor está comandando até agora. Nós queremos agradecer profundamente a gentileza de ter nos atendido, o nosso programa super informativo, nossa sequência O Povo Quer Saber. E muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor. Estamos aqui às suas disposições. Esperamos que o senhor, quando terminar a sua missão aqui na igreja de Crateús, continue morando conosco para a alegria de todos os crateuenses dessa região. Muito obrigado, Dom Fragoso. É só uma palavrinha que eu já repeti muitas vezes, não é? Não somente domingo ou quarta-feira de cinza, quando a igreja estava totalmente cheia, uma beleza de celebração, a rádio Poti transmitiu. E muitas vezes transmitiu a missa, transmitiu a procissão, transmitiu a Semana Santa, não é? E vocês são desse jeito, informam os cristãos que estão muito distantes, que não têm uma oportunidade de vir aqui, para que eles acompanharem a palavra de Deus e formarem a sua fé. Eu queria agradecer isso me sensibiliza, quero agradecer de coração. E deixo um abraço muito grande a vocês e não vou ficar aqui não, eu vou mesmo para João Pessoa. Isso é logo no dia. Para Paraíba, né? É, Paraíba. É isso. Muito obrigado, Dom Fragoso. Bom, tivemos aí, senhoras e senhores, prazer de conversar, nós conversamos durante 30 minutos com o Dom Antônio Batista Fragoso, falamos abertamente de todos os problemas, até problemas pessoais dele, nós entramos em detalhe e ele respondeu, como sempre, com muita inteligência, com muita capacidade. E aqui chegamos ao final do Super Informativo 590. Muito obrigado.